Sejam bem-vindos ao canal Augusto Acioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com adesão a esta tribuna que pertence a vocês, para que expressem comentários, concedam likes e tragam ideias sobre matérias que vocês gostariam de ver apresentadas nesta mídia. O Rio de Janeiro e as demais cidades brasileiras vivem climas de pânico, com a ação descontrolada de indivíduos que abordam, agridem, sequestram, roubam e matam cidadãos que transitam pelas calçadas, às vezes em busca de um aparelho celular. Grande número dessas ações é cometida por motoassaltantes que passeiam pelas calçadas usando capacetes sem serem abordados, como se esconder o rosto fosse uma prática rotineira e isenta de perigos. O canal Augusto Acioli de Oliveira propõe às autoridades que proíbam a circulação de pessoas portando capacetes de motociclistas ou qualquer tipo de equipamento que esconda o rosto, salvo autoridades policiais em operação, lógico. O que não pode mais ocorrer são os cidadãos da cidade terem medo de ir à padaria comprar pão. Não é mais possível aceitar esta migração do medo. O medo tem que pertencer aos criminosos. Eles é que têm que ter medo da ação da autoridade, não o cidadão comum. Diariamente assistimos na televisão criminosos pegos e presos em flagrante, escondendo o rosto com toalhinhas, camisinhas, como se suspeitos fossem. Não, não são suspeitos. Eles têm que mostrar o rosto para a sociedade se prevenir contra eles. As pessoas têm muito medo de prestar queixas na polícia, fazerem um boletim da ocorrência, porque todos os seus dados pessoais serão disponibilizados aos criminosos através das democráticas vias de acesso. Ou seja, o criminoso já vai para a rua tendo em sua mente 2 ou 3 endereços onde existem terrenos baldios. São esses endereços que eles dão de residência, que só serão descobertos o dia que forem expedidos os mandados de citação e intimação e o oficial se deparar com um terreno baldio. E aí, efetivamente, dá a negativação da diligência, ou seja, o indivíduo já sai de casa com a estratégia processual em mente. São esses os nossos adversários no dia a dia. Então, como o caso mais recorrente e atualmente de altíssima letalidade são os motoassaltantes, este canal insiste em sugerir às autoridades que os capacetes dos motociclistas, sejam quais forem, contenham a placa da viatura gravada na parte externa, em tinta fosforescente, de tal maneira que, de dia ou à noite, essas placas possam ser identificadas e, caso não verdadeiras, serem responsabilizados
os portadores de tais capacetes. O que não pode é uma ação de, às vezes, 30 segundos, 1 minuto e meio, passar impune porque não houve tempo sequer de obter um mínimo de identificação dos criminosos. Eles sabem disso. Esse é o handicap que possuem contra nós. Só que aí existe uma diferença abissal. Nós somos a sociedade. Eles são a exceção. E têm que ser tratados como tal. Os criminosos não podem mais ter vez na sociedade brasileira, nem serem tratados com tapete vermelho. Eles têm que sentir o peso de uma sociedade que clama por segurança pública. Este vídeo foi produzido por Augusto Ascioli de Oliveira, na cidade do Rio de Janeiro, torcendo para que a obrigatoriedade de gravação da placa na área externa do capacete seja aprovada, pelo menos proposta por algum legislador, bem como seja terminantemente proibida a circulação nas calçadas brasileiras de indivíduos caminhando e usando capacetes motociclistas para esconder sua face.